Amém, meu povo? Vocês viram o anúncio que eu fiz da mensagem de hoje? Falando da boa parte da opressão. E aí eu imaginei quando eu coloquei essa chamada, dizer a boa parte da opressão. Existe boa parte de uma opressão. Pior que tem. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes eu queria alinhar algumas coisas com vocês. Primeiro, quando a gente pensa em opressão, a primeira coisa que vem na mente da gente é já pensar em opressão como sendo algo demoníaco. É uma coisa que vem na cabeça, principalmente na nossa cabeça, a opressão de ser uma coisa demoníaca. Eu não quero pensar a opressão sobre esse prisma, embora eu não tenha dúvida de que qualquer tipo de opressão que exista na sociedade, que exista emocionalmente sobre as pessoas, que exista entre um ser humano oprimindo o outro, existe obra aí que não é obra de Deus. Existe obra aí que é obra de Satanás. Mas embora eu saiba disso, porque em qualquer tipo de realidade opressora, de opressão, e a gente vai falar sobre várias aqui hoje, existe um pano de fundo espiritual? Sim. Não nesse pano de fundo espiritual que a gente está acostumado a pensar, que é esse pano de fundo místico. Mas a opressão, ela gera morte, ela gera afastamento, ela gera sofrimento, e Deus não está nisso. E Deus não está nisso. E a Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. Então, onde tem a opressão, a gente pode dizer sim, que existe lá o inimigo fazendo a festa. Nesse sentido, sim, existe uma ação do inimigo. Mas uma outra coisa que eu queria alinhar com vocês, antes de entrar no texto de hoje, é o que significa oprimir. Porque a palavra oprimir, ela vem do latim, e eu não sei falar esse negócio aqui, mas é oprimere, que esse prefixo op, de opressão, significa sobre, contra. E esse primere, que no português vai ser o primir, tem a ver com pressão, tem a ver com força. Então, o oprimir tem a ver com pressionar, com apertar. Então, é pressionar, é apertar sobre, contra. Isso é opressão. É quando um cenário está nos oprimindo, ele está nos apertando, ele está nos sufocando, ele está tirando a nossa alegria, está tirando a nossa capacidade de respirar, está tirando a nossa capacidade de se relacionar. É uma pressão que é colocada sobre ou contra nós, ou contra as pessoas. Isso é opressão. É quando uma força, quando uma circunstância, ela nos pressiona, ela nos aperta ao ponto de nos sufocar e de nos tirar a nossa capacidade de viver em paz. Existem vários tipos de opressões. A gente vai pontuar aqui mais na frente um pouco sobre alguns tipos de opressão e sobre essa parte boa que eu falei. Mas eu queria tratar com vocês de uma história lá do Antigo Testamento, de Êxodo. Porque existe um povo, o povo hebreu, ele foi muito oprimido pelo Egito. E a gente vai falar aqui um pouco sobre esse Egito e a libertação do Egito e a opressão que este povo sofreu do Egito. E eu queria ler um texto com vocês. Um texto que está lá em Êxodo 1, do versículo 8 ao versículo 16. Olha o que diz aqui o texto. Para vocês entenderem, antes de ler mesmo o texto, tira o texto aí um pouquinho, antes de ler o texto, esse período de opressão que o povo hebreu sofreu nas mãos do Egito, é considerado, na história do povo hebreu, o pior período de sofrimento e de escravidão. Até mesmo o cativeiro babilônico, ele não se compara, historicamente, a um momento em que o povo sofreu na mão do Egito. E a gente vai ler para a gente entender o que acontecia ali. E depois a gente vai trazer link disso com a nossa própria vida. O que diz Êxodo 1? Então subiu ao trono do Egito um novo rei,
que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom, de Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Nós temos aqui um dos piores momentos da história do povo hebreu. Essa história já é retratada em muitos filmes, em várias novelas, em vários seriados. Uma história de muito sofrimento. Mas eu queria destacar aqui dessa história, justamente nesse contexto, a dinâmica da opressão. Existe aqui um povo oprimindo um outro povo. É um semelhante oprimindo um outro semelhante. E a opressão geralmente acontece assim, tá? A gente joga a opressão para o campo da espiritosfera, para o campo do espiritual, mas geralmente a opressão tem um ser humano oprimindo outro ser humano. É assim que ela acontece. E quando eu fui olhar esse texto, alguma coisa saltou aos meus olhos sobre a dinâmica que a opressão acontece na vida da gente. Primeiro, é quando diz aqui: então subiu ao trono do Egito um novo rei que não sabia nada sobre José. Quem era José? Era o governador do Egito. Quem era o povo hebreu? Era o povo de José. Mas ele está dizendo aqui que se levantou um novo rei que não sabia nada sobre José, ou seja, que não tinha compromisso nenhum com a descendência de José. O que é que me chama a atenção? É de que existe sempre um então. A opressão de uma hora para outra, assim, então se levantou um rei que não conhecia José. Então, o chefe que eu tinha foi transferido. E veio um outro chefe. Então, a minha esposa ou meu esposo conheceu um amigo ou amiga e começou a ficar cheio de ideia na cabeça. Então, a minha mãe leu um livro. E quando ela leu esse livro, algo começou a acontecer. Vocês estão percebendo então como o gatilho? Alguma coisa que acontece na vida da gente, que a partir desse momento parece que uma realidade de opressão começa a ser construída. Então se levantou um rei que não conhecia José. E na vida da gente não é diferente. Então, vindo do morcego, veio o corona. E a realidade de trabalho mudou. Então, eu tive que trabalhar em casa. Então, eu que sou médico, no meio de uma situação dessa, eu tive que me submeter a uma série de coisas. Então, eu que sou professor, passei a dar aula numa tela para os alunos, tudo com o microfone fechado e com a câmera desligada. Então, o meu pai morreu. Então, o meu negócio quebrou. Percebe? Existe um então que acontece, e parece que a partir desse então, uma situação, um cenário de opressão pode começar a acontecer na vida da gente. Mas outra coisa que me chama a atenção é a próxima parte, quando diz: temos que agir com astúcia. É o Egito dizendo, tá? Temos que agir com astúcia. E sabe aquela história que eu falei, do inimigo? A Bíblia diz que o inimigo anda em derredor, procurando quem ele possa tragar.
que ele veio para roubar, matar e destruir, que ele funciona como uma pedra de tropeço na vida da gente, para a gente cair. Há muita astúcia no reino espiritual, muitas vezes para que uma opressão ela aconteça na vida da gente. Não é uma coisa não inteligente, não é uma coisa do acaso. Apesar de que assim, eu sou contra a gente ficar espiritualizando tudo e criar teoria de conspiração sobre tudo, mas existem situações que a gente precisa entender que serve a alguém. Serve a alguém. A astúcia. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado. Uma outra característica da opressão. A gente é levado a fazer coisas de forma forçada. A opressão tem essa característica da gente estar fazendo coisas de forma forçada, sem ser como uma forma espontânea, sem ser querendo fazer, para os oprimir com tarefas pesadas. Uma outra dinâmica da opressão que eu vejo nesse texto é quando diz que assim os israelitas construíram para quem que eles construíram? Para o faraó. Eles construíam para eles mesmos? Não, eles construíam para o faraó. A opressão tem essa dinâmica. Tem alguém se beneficiando daquele contexto de opressão. Tem alguém. E eu não estou falando simplesmente de uma lógica de trabalho, de mercado não, tá, pessoal? Eu estou falando da lógica dos nossos relacionamentos. Porque uma relação opressora, tem alguém nessa relação que está construindo para o outro. E quando a obra terminar de ser feita, ela é só do outro. Isso é opressão. Quando tudo terminar de ser construído, o sonho que está sendo realizado é só o do outro. Isso é opressão. Então eles estavam construindo algo que não era para eles mesmos, de forma forçada, com algo arquitetado, com astúcia. A opressão tem todas essas dinâmicas. Existe a dinâmica também da sujeição. Diz que os sujeitaram à cruel escravidão. Eles foram sujeitados a uma escravidão. A opressão tem essa característica, ela traz essa característica. Tornaram-lhes a vida amarga. A vida fica amarga. Porque alguém que é oprimido, ele vai perdendo a alegria, ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a esperança, ele vai perdendo a capacidade de sorrir, ele vai perdendo a capacidade de sonhar, ele vai perdendo tudo. E tem uma hora que essa pessoa que está oprimida, quer seja em um contexto de trabalho, ou num contexto social, ou num contexto de relacionamento, ou num contexto religioso. E eu vou pontuar aqui também o contexto religioso. Essa pessoa, ela vai perdendo a sua capacidade de sorrir, de sonhar, de ser ela mesma, e ela vai ficando amarga. Amarga. Eles tinham uma vida amarga. Ora, sujeitados, trabalhando só para os outros, nada era deles. Trabalho forçado. Não tem como, a vida fica amarga. E repito, isso não acontece apenas em relações de trabalho, em relações de poder econômico. Isso acontece nas nossas relações. A dinâmica da opressão é essa. E aí a última coisa que eu destaco da dinâmica da opressão, quando ele disse para as parteiras, né? Se for menino, matem-no. Se for menina, deixe-na viver. É uma outra dinâmica da opressão. A opressão, ela tem uma dinâmica de morte. A opressão tem uma dinâmica de morte. A gente está vivendo uma relação opressora, está vivendo dentro de um trabalho, sabe, onde o clima é opressor. Você está vivendo uma estrutura social opressora, você está vivendo, sendo oprimido religiosamente, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de uma estrutura religiosa. Existe a morte. A morte é parceira. A morte é fruto da opressão. E não é a morte do corpo, não. É a morte em todos os seus sentidos. E parece que a decisão de viver ou de morrer não era nem deles. Eles eram tão sujeitos. É lógico que quem conhece a história sabe que Deus colocou a mão e as parteiras passaram a não cumprir a exigência. Moisés é fruto disso.
Moisés é fruto disso, porque ele nasce menino e aí colocam ele numa cestinha e ele vai no rio, até que a princesa lá do palácio, a rainha do palácio, pudesse pegar Moisés e criar ele como egípcio, sendo ele um hebreu. E depois lá na frente ele se rebela contra esse poder egípcio, ele não aguenta ver essa opressão, e ele mata um egípcio, ele tem que fugir para o deserto. Deus chama ele no deserto, para que ele seja o libertador deste povo, e ele sai com este povo, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto, peregrina no deserto, até chegar na beira da terra prometida. Até chegar na beira da terra prometida, libertos pelo Senhor. Isso vocês conhecem, né, meu povo, essa história? Dos 10 mandamentos, do povo saindo do Egito, saindo daquela escravidão, atravessando o Mar Vermelho, chegando lá na frente, recebendo o maná. Depois que peregrina, depois de alguns meses, eles estão à frente da terra prometida. Deus tirando este povo de uma realidade de sofrimento. E aí por quê? Porque lá em Êxodo 3 ainda, olha o que Deus diz. É a libertação e a promessa. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Sabe o que a gente vê nesse texto? Que Deus não compactua com uma realidade de opressão. E não está alheio a isso. Não está aprovando isso. Ele não aceita isso. E ele quer trabalhar isso, ele quer ir lá libertar. Moisés foi o libertador do povo. Nós sabemos o nome do nosso Moisés. O nosso Moisés é Jesus. Jesus é o nosso libertador. É aquele que pode nos libertar de toda e qualquer opressão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus resolve tirar o povo. Já adiantei a história, né? Moisés saiu com o povo, atravessou o Mar Vermelho, maná no deserto, chegou aonde? Diante da terra prometida. E quando chega diante da terra prometida, eles mandam os espias lá para dentro, para saber como é que era essa terra. E os espias voltam. E quando os espias voltam, eles dizem assim: olha, a terra realmente é maravilhosa, é como o Senhor disse. Ela é uma terra que mana leite e mel, os frutos de lá são maravilhosos, as uvas são enormes. Sabe, tem um caju grande, o caju não tinha não, mas tinha um caju enorme, tinha fruta maravilhosa, é uma terra muito abençoada. Só tem um problema. O povo de lá é enorme. Nós somos como gafanhotos diante daquele povo. E quando eles dão essa notícia ao povo, o povo quer voltar para o Egito. Escuta aqui, meu povo. Vocês viram a opressão que eles estavam vivendo lá, não viram? Se você está vivendo uma realidade de opressão, você sabe o que essa realidade de opressão significa na sua vida. Você já imaginou o fato de Deus lhe libertar, Deus te libertar disso, colocar você numa outra lógica, colocar você num outro propósito, colocar você numa outra realidade, e Deus conduzir você, mas lá na frente você vai ter um desafio lá, e diante disso você quer voltar para o Egito? O que levaria esse povo a fazer isso daqui? Porque olha o que diz aqui em Números 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E a pergunta que eu faço,
e talvez seja o cerne dessa palavra de hoje, o que levou esse povo a, no momento da dificuldade, querer voltar para o Egito. Querer voltar para o Egito. A querer ir lá de novo, viver aquilo. A querer voltar lá para construir os tijolos, para ver os filhos morrendo na mão das parteiras. A voltar lá para fazer aquele trabalho pesado, para ter uma vida amarga. O que levou essas pessoas a dizerem, vamos voltar para o Egito para viver lá? Sabe o que é que eu penso? Sabe o que é que eu concluo? Que levou essas pessoas a quererem voltar para o Egito? A parte boa da opressão. A parte boa da opressão, ela funciona como isca, ela funciona como algema, ela funciona como cadeia para manter a gente preso na opressão. Deus quer mostrar o caminho da gente, mas a gente fica preso na opressão. Olha onde é que isso para mim está evidente. É em Êxodo 16, quando falta comida. E mais uma vez toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Lá a gente tinha as panelas de carne. E aí está aí a parte boa da opressão. A panela de carne e o pão à vontade. Porque a panela de carne e o pão à vontade era o que estava fazendo essas pessoas esquecerem todo o sofrimento que eles viviam lá e cogitarem, diante da dificuldade que eles estavam tendo no caminho que Deus estava mostrando para eles, de pegar um chefe e voltar para o Egito. Lá no Egito, nós tínhamos as panelas de carne, nós comíamos pão à vontade. E aí quando eu começo a pensar naquela dinâmica da opressão que eu desenhei aqui com vocês, de que em toda opressão existe uma panela de carne. Em toda realidade de opressão existe o pão à vontade, que pode representar muita coisa. E muitas vezes é isso que nos prende numa realidade de opressão. Se você está sendo oprimido, os adolescentes estão lá, né? Mas tem alguns aqui. Se você como adolescente está sendo oprimido por um grupo de amigos, que manipula você, e que faz com você o que eles querem, por que você está se deixando oprimir por isso? Se isso é só coisa, porque existe uma panela de carne ali, existe um pão sendo dado ali, da aceitação, do colocar você para cima, sabe, do reconhecimento de quem você é. Toda realidade de opressão existe uma panela de carne. E é o que tem muitas vezes levado a gente a talvez Deus dizer, eu quero resolver isso daí, eu quero tirar você desse Egito, e você dizer, eu não quero, porque eu estou apegado com a panela de carne, ou até você sair, porque o sofrimento no Egito é muito grande. Mas a primeira dificuldade que você tiver, você volta, porque lá nesse Egito existe uma panela de carne e pão à vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando, meu povo? Eu estou na dúvida se eu estou conseguindo ser claro no que estou aqui colocando. E por isso eu resolvi aqui dar uma desenhada, trabalhar uma realidade de opressão. Vou dar alguns exemplos de realidade de opressão e vou dar o exemplo da panela de carne, que é a parte boa da opressão. As drogas. As drogas, o envolvimento com drogas. É uma realidade de opressão. É o que pressiona você, que escraviza você, que manipula você. E por que as pessoas não conseguem, às vezes, se ver livre disso? Eu sei que é muito mais complexo que isso. Mas existe uma panela de carne no uso das drogas. Não é só coisa ruim, não. Se fosse coisa ruim, ninguém ficava lá, não, meu povo. Tem a parte boa. As sensações, o alívio da dor, a fuga da realidade, pelo menos, ainda que seja momentânea. E a panela de carne não é momentânea? Porque depois que você come aquela panela de carne, depois você não vai sentir fome de novo?
E são essas coisas que mantêm a gente preso numa realidade de opressão. Eu falei das relações opressoras, não é? Será que você vive relações opressoras? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma mulher que sofre violência. O que leva uma mulher que sofre violência a continuar dentro desse Egito? O que leva? Existe panela de carne e existe pão à vontade. Essa panela de carne pode ser o ter alguém, o medo de ficar sozinha. Essa panela de carne pode ser o sustento, a condição financeira que eu tenho. E por causa dessa panela de carne, eu me submeto a uma opressão. Eu me sujeito. Eu tenho trabalho forçado. Eu deito na cama forçada. Eu faço as coisas forçadas. Percebe a dinâmica da opressão? Existe uma panela de carne lá. Ficar junto dos filhos. É só um exemplo que eu estou dando. Uma traição. O que leva alguém a ser traído e não conseguir dar um basta nessa relação? Existe alguma panela de carne, às vezes precisa de terapia para descobrir qual é essa panela de carne que está tendo aí. Que está prendendo você, que está funcionando como isca para você ficar preso ali. Que está funcionando como algo que te prende dentro dessa realidade, não deixa você sair desse Egito. Pessoal, sair do Egito, eu quero abrir só esse parênteses, não significa se separar, mas significa não aceitar mais essa realidade de opressão. E se a separação for a última opção, que seja. Porque Deus desagrada mais de uma realidade opressora do que de uma separação. Agride mais a Deus alguém oprimido do que alguém separado. E eu sei que isso pode chocar muita gente de uma linha mais fundamentalista, ou mais literal das Escrituras. Mas é nítido nas Escrituras de que agride muito mais o caráter de Deus a alguém oprimido do que alguém separado. Mas não acho que a separação é sair do Egito, porque às vezes alguém se separa e vai se prender em outro Egito. O que a gente precisa é transformar, às vezes, o nosso Egito em terra de Canaã. É transformar o nosso Egito em terra que mana leite e mel. Não pode aceitar esta opressão dentro da relação. O abandono de todo tipo, de toda ordem. E quando eu falo de gente se sujeitando ao outro, e não há nada que seja mais agressivo ao propósito original de Deus, de que alguém sujeitar o outro, alguém manipular o outro, alguém dentro de uma relação, subjugar o outro, fazer o outro agir de forma forçada, a fazer o outro trabalhar para si. É toda a dinâmica aqui da opressão que eu falei. Não há nada que agrida mais o propósito de Deus do que isso. Nada. E nós não podemos aceitar essa realidade de opressão. Vamos para outra relação, a relação de um trabalhador diante de um chefe abusivo. Um trabalhador diante de um chefe abusivo, qual é a panela de carne? Qual é, meu povo, a panela de carne? É a panela de ovo, porque carne não está dando mais. A panela de carne é o próprio sustento, é a feira. Ou às vezes, não é isso, é ser promovido. Você às vezes está num contexto de trabalho que você está se sujeitando a uma série de coisas porque você quer subir de cargo. Porque você quer se manter um bocado numa situação ou num padrão de vida. E a gente vai se sujeitando a realidades que são opressoras. Mas tem uma panela de carne ali. E ser o chefe abusivo? Ser o chefe abusivo também é muito ruim. E esse cara que está sendo abusivo, ele também está dentro de uma realidade opressora. Ele não é simples, não existe aí a vítima e
e o vilão não. O vilão também é vítima nesse contexto. Porque ele está preso aqui, panela de carne, do poder, da autoafirmação. Talvez ele queira tratar com humanidade aquele que está abaixo dele ali na cadeia alimentar da empresa. Ele quer tratar com mais humanidade, mas ele não pode sair da pose, ele não pode sair do poder, ele não pode sair daquele lugar, então ele também é vítima. Aquele que abusa também é vítima. Ter o cônjuge totalmente dependendo de você em todos os sentidos, e não lutar por essa autonomia do outro, qual é a panela de carne que há nisso? É o sentimento de importância, de você se sentir importante nisso. Eu lembro de uma história de uma mulher que arrumava a mala do marido, e arrumava a mala do marido, tudo da mala do marido, tudo. E sempre que ela se encontrava com as pessoas, ela dizia assim, mas o meu marido, eu arrumo a mala dele, eu arrumo tudo da mala dele, eu boto não sei o que, eu boto não sei o que, mas reclamava disso. Aí uma vez alguém chegou e disse assim, por que você não para de arrumar a mala dele? Ele não sabe arrumar a mala dele, não? E o cara ainda reclamava, se chegasse no canto, não tivesse as cores do jeito que ele gostava. Você não mandou aquela cueca que eu gostava. Ainda reclamava. Disse, por que você não para de arrumar a mala dele? Ela dizia, não, mas é porque... Tinha uma panela de carne para ela em fazer aquilo, entende? Ela está reclamando, mas na verdade, ela gosta de ter ele dependendo dela, para essas coisas. Ela se alimenta emocionalmente, ela reclama, na verdade ela está transformando isso num status. Olha a mulher que eu sou, eu arrumo a mala do meu marido. Ela está reclamando de algo, mas na verdade, ela está se vangloriando daquilo. E ela está presa numa situação, às vezes de abuso, que não é apenas isso, porque tem uma série de outras coisas envolvidas, mas ela está achando que aquela panela de carne ali vale a pena. Você ter, por exemplo, um filho que precisa de você para tudo. Essa, para mim, é uma realidade de opressão. Um filho que precisa de você para tudo. Quem é o oprimido? Os dois. Os dois. Mas principalmente o filho. Alguém pode dizer, não, mas ele precisa de mim para tudo, eu tenho que fazer tudo para esse menino, não sabe fazer nada. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo. Mas qual é a panela de carne que há nisso? Mais uma vez o sentimento de importância, de autoestima. Você reclama, você gosta do seu filho dependendo de você para tudo. Na hora que ele ficar autônomo, você vai achar ruim. Na hora que ele começar a não me perguntar mais as coisas, você vai sentir falta. Você tem um pai que resolve tudo para você. Qual é a panela de carne para você? É a comodidade, é o se sentir cuidado, quando na verdade existe um excesso e um exagero. Existem situações opressoras que têm a ver com o trabalho, que eu já mencionei aqui, que tem a ver com um ritmo de trabalho alucinante que a gente vive. E por que a gente não dá um basta nisso? Por causa da panela de carne. É o salário, é o ganho, é o padrão de vida, é a pressão que a sociedade faz sobre isso. E meu povo, na religiosidade também. Na religiosidade também, nesse negócio que a gente chama de igreja, também existe uma realidade que é de opressão. Uma igreja, uma estrutura religiosa que suga você no serviço. Suga você no serviço. Que usa o que eu chamo dos combustíveis da religião, o medo, culpa, status, troca de favor. Porque se você serve naquela igreja, você vai ganhando posto, você vai ganhando destaque. E você está ali naquela igreja ali, sabe, servindo direto, numa realidade de serviço, ao ponto que você se esgota, que você não aguenta mais. Mas qual é a panela de carne que tem nisso? É o status. É você ter a sensação de que você está pagando seus pecados fazendo aquilo. Não há nada mais adoecedor do que isso. É a construção de uma baita de uma estrutura. De uma baita de uma estrutura. Porque quando você implementa uma cultura dessa, você constrói uma baita de uma estrutura.
A religiosidade também vem com aquela coisa de controlar você, os tutores na fé. O cara que controla você, que diz o que é que você pode fazer, o que você não pode, se você pode namorar, se você não pode namorar. Isso é uma realidade religiosa opressora, que castra as pessoas. E qual é a panela de carne que há nisso? Eu não preciso pensar. É bom ter alguém para colocar a culpa quando minha vida dá errado. O pastor resolve para mim. O meu líder de grupo pequeno é quem decide a minha vida. Há uma panela de carne nisso. Dentro de uma estrutura religiosa opressora, onde afasta os pecadores, num discurso moral muito rígido. Existe também uma panela de carne nisso. É a falsa sensação de que você está dentro de uma igreja, onde é um lugar seguro para você viver com a sua família. E aí a panela de carne, interessante que quando a gente aqui na Candeias, a gente evita trabalhar com esses combustíveis da religião, a gente na verdade briga contra eles, a gente tem uma visão de não sugar ninguém no serviço, e quando a gente vê pessoas sendo sugadas, a gente quer absorver, a gente quer tirar aquela pessoa dali, a gente não quer controlar, há uma vivência de muita liberdade, e as pessoas quando chegam aqui, elas gostam disso. Mas logo depois de um tempo, elas ficam, eu estou com saudade das panelas de carne do Egito. Como era bom, sabe, estar numa igreja com uma baita de uma estrutura, mas não é compatível. A gente tem uma baita de uma estrutura e não ter que transformar a nossa gestão de gente numa lógica de culpa, de status, sem respeitar a vida das pessoas e o tempo das pessoas. A panela de carne do Egito, ela é algo que às vezes as pessoas ficam querendo ter de volta. E às vezes perguntam, daria para ter só a panela de carne do Egito? Aí eu digo para você, Deus não vai tirar você do Egito para te dar a panela de carne do Egito. Deus vai te oferecer maná, Ele vai te oferecer pão, Ele vai te dar uma terra para você cuidar, porque foi isso que Ele fez com o povo. Ele vai gerar autonomia em você. Talvez você não tenha panelas de carne e pão à vontade, mas você vai ter uma vida muito, muito abençoada por Deus. Não naquilo que as nossas expectativas de panela de carne querem, mas naquilo que Deus tem para a gente. Um caminho de paz, um caminho seguro, um caminho perene, o maná todo dia, a codorna todo dia, a terra para a gente trabalhar e para a gente colher aquilo que é necessário para a gente. Vocês têm dúvida que a gente vive dentro de um contexto opressor? Nós vivemos dentro de contextos opressores. Nossas relações podem ser relações opressoras. Nossa estrutura social, ela tem uma característica muito opressora. E para a gente, às vezes, dizer não para essa opressão, a gente precisa, às vezes, também dizer não para as panelas de carne do Egito. E construir, satisfazer a nossa necessidade de alimento, não com as panelas de carne do Egito, mas com algo sereno, tranquilo, que é o maná e que é o pão de cada dia sendo derramado sobre a nossa vida. O desejo do meu coração, meus irmãos, é que todos nós, de uma forma muito especial, nós possamos ter a coragem, diante das dificuldades que a vida vai trazendo para a gente, porque Deus levou o povo do deserto, levou até a terra prometida, e tinha uma batalha para travar. Não se renda, não. Não escolha um chefe e volte para o Egito, não. Por causa das panelas de carne no Egito, não. Eu não sei em que você está aplicando isso aí na sua vida. Em que contexto dessa palavra, que eu acho que foi um pulverizar de muita coisa. Em que contexto dessa palavra você conseguiu pegar, se para a sua vida relacional, se para a sua vida profissional, se para o seu envolvimento com a igreja, que tipo de opressão você percebe que você está vivendo,
Ou você está fazendo parte, talvez como opressor. E Deus quer trabalhar isso. Deus quer mexer com isso. Deus quer tirar você desse Egito, quer transformar o teu Egito em uma terra que emane leite e mel. Amém?